Medidas paliativas são atitudes tomadas que não têm o poder de dar uma solução permanente. Podem apenas abrandar ou aliviar temporariamente um problema ou um mal. Ela também pode ser definida como algo que protela, que adia, que joga para frente, usando uma expressão popular que empurra com a barriga um problema ao invés de solucioná-lo de modo definitivo. É interessante que a origem dessa palavra, paliativa, é de um vocábulo que significa dissimular, enganar. Então, tomar medidas paliativas é dissimular, em certo sentido. É trazer um alívio que pode ser enganoso. Quando as crises da vida, tanto as crises individuais, como as crises da sociedade, de um estado ou do mundo, são enfrentadas sem arrependimento e fé em Deus, elas não passam de medidas paliativas. Medidas que não trarão a solução permanente, que protelarão o problema, que enganarão, que irão dissimular e, provavelmente, causar uma catástrofe maior no futuro. Isto foi demonstrado na história do povo de Israel, do povo de Judá, de Jerusalém, conforme nós podemos perceber no livro de Isaías, capítulo 22, versos 1 a 14. Isaías, capítulo 22, versos 1 a 14. Continuando o nosso estudo no livro de Isaías, chegamos agora a mais um capítulo, capítulo 22. Trataremos hoje pela manhã dos versos 1 a 14 e à noite do 15 ao 25. Diz assim: sentença contra o vale da visão. Que tens agora que todo o teu povo sobe aos telhados? Tu, cidade que estavas cheia de aclamações, cidade estrepitosa, cidade alegre. Os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os teus príncipes fogem a uma e são presos sem que se use o arco. Todos os teus que foram encontrados foram presos, sem embargo de já estarem longe na fuga. Portanto digo, desviai de minha vista e chorarei amargamente. Não insistais por causa da ruína da filha do meu povo. Porque dia de alvoroço, de atropelamento e confusão é este da parte do Senhor, o Senhor dos exércitos, no vale da visão. Um derribar de muros, um clamor que vai até aos montes. Porque Elão tomou a aljava e vem com carros e cavaleiros, e Quir descobre os escudos. Os teus mais formosos vales se enchem de carros, e os cavaleiros se põem em ordem às portas. Tira-se a proteção de Judá. Naquele dia, olharás para as armas da casa do bosque. Notareis as brechas da cidade de Davi, por serem muitas, e ajuntareis as águas do açude inferior. Também contareis as casas de Jerusalém, e dela derribareis, para fortalecer os muros. Fareis também um reservatório entre os dois muros para as águas do açude velho. Mas não cogitais em olhar para cima, para aquele que suscitou essas calamidades.
nem considerais naquele que há muito as formou. O Senhor dos exércitos, vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Porém, é só gozo e alegria que se vêem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e se diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas o Senhor dos exércitos se declara aos meus ouvidos dizendo: certamente esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua palavra. Reconhecemos que ela veio de Ti para nós. Mas reconhecemos também que precisamos do auxílio do Espírito Santo para compreendê-la, para entendê-la, para aplicá-la às nossas vidas. E é isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando não há temor a Deus, quando não enfrentamos as crises da vida com um retorno para Deus, com arrependimento e confiança em Deus, nós não encontraremos soluções permanentes. Apenas adiaremos uma ruína, uma catástrofe para o futuro. Sem arrependimento e fé, não há motivo não há motivo de alegria com as soluções paliativas. Quando nós não nos voltamos para Deus, as soluções aplicadas vão trazer apenas um alívio temporário. O contexto literário desse texto, da profecia de Isaías, o livro que reúne as profecias proferidas pelo profeta Isaías entre os anos 740 e 690, mais ou menos, antes de Cristo, no reino de Judá, em Jerusalém. Neste bloco, o bloco que vai do capítulo 13 ao capítulo 23, são vereditos, são sentenças de Deus para as nações. Mas nessas sentenças de Deus para as nações, ele traz também sentenças, vereditos para o seu povo. Tanto no primeiro bloco destas sentenças, na primeira sessão, que apresentou as 5 primeiras sentenças, a quarta sentença, ali no capítulo 17, tratou do reino do norte, do povo de Israel, e condenou a falta de fé em Deus, a falta de confiança em Deus, por confiar na segurança coletiva, por confiar nas alianças com outras nações. Quanto ao povo do Reino do Norte, a aliança com Arã ou com Damasco, diante da ameaça que se apresentava, que era o Império Assírio. Nesta sessão, nessa segunda sessão desse bloco, nós temos também na quarta sentença, uma sentença contra o povo de Deus, agora o Reino do Sul, o Reino de Judá, e agora condenando a confiança em si mesmo, a autoconfiança, a autossuficiência, a autonomia que o ser humano pensa ter. O contexto histórico dessa profecia nos parece ter sido os momentos de alegria por causa de algumas conquistas que ajudaram na defesa contra o ataque assírio. O Império Assírio, que estava dominando todo o mundo do Oriente Próximo, havia já derrubado os reinos mais ao norte de Judá, havia já dominado aqueles reinos, inclusive já havia levado o reino de Israel, cuja capital era Samaria, para outras terras, e havia trazido outras pessoas para ocuparem o território que antes era daquele povo. E agora ameaçava o Reino do Sul,
o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Diante dessa ameaça, e tendo já o rei Senaqueribe da Assíria tomado inclusive algumas cidades do território de Judá, havia inclusive destruído algumas das fortalezas antes de chegar a Jerusalém, o rei Ezequias, que era o rei de Judá, lá em Jerusalém na época, tomou precauções de reparar os muros, as brechas, as fendas, as trincas, as rachaduras que haviam nos muros, tomou precauções também para inclusive ampliar os muros, derrubando algumas casas da cidade para fortalecer as muradas, e também fez uma grande obra de engenharia na época, que foi um túnel com mais de 500 metros, túnel subterrâneo, encravado na pedra dura, na rocha, para poder trazer água de uma fonte que ficava exposta. E ele cobriu essa fonte com uma fortaleza, com uma torre, e juntou o muro, e trouxe dali a água até a um açude que veio a se tornar conhecido como Tanque de Siloé, que aparece lá no Novo Testamento na cura do cego. Então, diante dessas conquistas, a cidade se sentiu, os habitantes da cidade se sentiram muito alegres e protegidos, e estão manifestando esta alegria. Este é o contexto histórico por trás dessa profecia de Isaías. A profecia tem como título Sentença do Vale da Visão, ou contra o Vale da Visão. A palavra sentença, como nós temos explicado, ela aparece 10 vezes nesse bloco de 13 a 23, trazendo um veredito de Deus, uma ameaça, um peso, uma carga de Deus, que era o sentido literal da palavra, uma carga, um peso que alguém carrega. Então, uma sentença, um veredito de Deus sobre as nações. Aqui é sobre o Vale da Visão. Visão fala da revelação de Deus, de algo que Deus revela, que Deus mostra. É equivalente à profecia. Em vários textos bíblicos nós notamos isso. Uma palavra que Deus dá a um profeta, como ele deu a Natã, para ele tratar com Davi a respeito da construção do templo, como algo que Deus então traz revelando através de profecia ao seu povo. Por que Isaías chama de Vale da Visão? Jerusalém não estava num vale, pelo contrário, Jerusalém é num local alto, é em montanhas. Mas o território de Judá tem vários vales. Jerusalém era a capital daquela nação de Judá, e ali tinha vários vales. Mas em Jerusalém era o centro de onde saíam as revelações de Deus. A maioria dos profetas estava ali ou viveu ali em Jerusalém. Isaías era de Jerusalém. E a palavra vale aqui pode ter aquele sentido simbólico de momento de depressão, momento de tristeza, como o vale da sombra da morte que aparece lá no Salmo 23. Então pode ser que Isaías está se referindo ao vale da visão como uma visão que, conforme ele vai dizer no texto, lhe fez chorar, lhe trouxe uma tristeza para a qual ele não queria conforto. Nessa visão, ele começa perguntando então às pessoas: por que é que vocês estão subindo aí nos telhados, no eirados? Na época, os telhados das casas eram semelhantes às nossas lajes, não eram como as nossas telhas desse material mais frágil, mas era semelhante às nossas lajes, agora evidentemente não feitos de concreto e ferro, eram feitos estilo sapê, com madeira e com barra, mas bem fortalecidos. E, inclusive nestes telhados, nesses eirados, era possível colocar o cereal para secar ou para bater, para o vento levar a palha.
era possível na parte da tarde e subir ali para receber um pouco mais de alívio do calor de dia, desfrutar um pouco da hora amena do clima. Ou eram momentos também de pranto, quando a família, diante de alguma tristeza, se reunia ali para chorar, ou momento de alegria, quando a família subia ali para se alegrar. O contexto indica que era um momento de alegria. Eles subiram então nas lajes para vibrar, para se alegrar. Você imagina uma certa vila, onde a maior parte das casas tem lajes e elas ficam em encostas de morros, como era o caso em Jerusalém na época, né? Cidade entre montes, então boa parte das casas ficavam entre morros ou na encosta de morros. Então você imagina hoje uma vila assim, onde tem casas com lajes, a maioria na encosta de um morro. E que a maioria daquele povo torce para um certo time. E esse time foi campeão. Então é comum até hoje, a gente nota em lugares do nosso país, o que acontece? As pessoas sobem as suas lajes com as bandeiras do seu time, com as camisas do seu time e vibram e gritam de alegria. Era o que estava acontecendo ali. Mas não porque um time fora campeão, e sim porque eles estavam se sentindo seguros. Graças a Deus agora nós temos água permanente aqui dentro. Pode chegar quem chegar aí, cercar a nossa cidade, que de sede a gente não morre. E também agora os nossos muros estão fortalecidos, foram ampliados, foram fortificados, então o inimigo não vai nos dominar. Mas Isaías diz, não é motivo para isso não. Não é motivo para vocês estarem aí subindo nos eirados, cheios de aclamações, com gritos aí, como se fosse uma cidade estrepitosa, vibrando, cheia de alegria. É como se Isaías dissesse, se vocês pudessem ver o que eu vejo, se vocês pudessem ver o que Deus está me revelando, vocês não estariam se alegrando com isso não. E aí Isaías passa a falar de algo que vai acontecer ainda com a cidade. Algo que iria ocorrer com a cidade, que seria a tomada da cidade anos depois, mais ou menos uns 50 anos depois, aliás, uns 100 anos depois, desculpem, pelo rei Nabucodonosor. Então ele diz, vocês estão vibrando, vocês estão se alegrando com essas medidas que foram tomadas, mas deixa eu dizer para vocês que não há nenhum motivo para a alegria. Há motivo sim para a tristeza, porque os mortos de vocês não serão mortos na guerra, não. Os mortos de vocês não serão mortos à espada, serão mortos por causa de um cerco. Nem lutar vocês vão, nem guerrear vocês vão. Vocês, os mortos, aqueles de vocês que morrerem, vão morrer cercados. E os governantes de vocês, os líderes, os príncipes, vão fugir, vão abandonar vocês, vão deixar vocês. Eles não vão nem usar suas armas, nem usar seus arcos. Não, eles vão fugir, mas mesmo assim eles serão presos. Mas eles não serão presos lutando, eles não serão presos defendendo a cidade. Eles não serão presos defendendo vocês, guerreando por vocês. Eles serão presos fugindo. Isso que Isaías está profetizando ocorreu. E você pode abrir sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 25. Que fala exatamente da queda de Jerusalém. Mais ou menos, aproximadamente, aí uns 100 anos depois, ou pouco mais de 100 anos, da profecia de Isaías, quem reinava em Jerusalém desta vez era o rei
Zedequias, diz que a cidade, capítulo 25, no verso 2, diz que a cidade ficou sitiada. E no verso 4, então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite, pelo caminho da porta que está entre os dois muros, perto do jardim do rei. A despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor, o rei fugiu pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e os alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército desse se dispersou e o abandonou. Isaías tem esta visão, que aquelas medidas tomadas que estava impedindo que a cidade fosse destruída, ocupada pelo exército assírio, eram medidas paliativas, que não estavam sendo acompanhadas de fé e arrependimento. Estavam apenas adiando a catástrofe, adiando o juízo. E esse juízo viria. E a cidade, então, seria tomada. As pessoas morreriam durante o cerco. E os líderes da cidade fugiriam ou tentariam fugir, mas seriam presos. Por isso, Isaías diz, o momento não é de vocês estarem vibrando, se alegrando. O momento é de choro. E aí ele diz, eu não vou compartilhar a alegria de vocês. Eu não vou me juntar a vocês e subir aí aos eirados, às lajes e ficar vibrando. Pelo contrário, desviem os olhos de mim. Afastem a vista de mim. Volte agora para Isaías 22, verso 4. E eu vou chorar. E eu vou chorar amargamente. Eu quero chorar. Então não olhem para mim. Me deixem chorar sozinho. Não insistais comigo. A palavra insistir aí é a ideia de conforto, de consolo. Um conforto e um consolo que visa mudar o ânimo, mudar as emoções. Então é como se alguém estivesse triste e você chegasse com a pessoa para confortar, com a ideia de que ela deixasse a tristeza e passasse a se alegrar. Aí Isaías diz, não tentem fazer isso comigo. Não tentem me confortar. Não tentem me impedir de continuar chorando. Porque o momento é para chorar. O momento é sim de tristeza. Por causa da assolação, da ruína da filha do meu povo. Expressão filha do meu povo. Referindo-se aí à cidade de Jerusalém. É a única vez que o profeta Isaías a utiliza, apesar de que o profeta Jeremias vai utilizá-la várias vezes, mas Isaías só usa esta vez. E ele compara então o seu amor pela cidade, o seu amor pelas pessoas, como o amor de um pai por uma filha. É como se a cidade fosse sua filha, que aquelas pessoas então fossem filhas dele. E ele está vendo a ruína, a assolação. E ele está percebendo que como aquelas pessoas estão tomando atitudes que não são de fé e arrependimento, o seu futuro será desastroso. É como um pai que vê sua filha fazendo escolhas, tomando atitudes que irão assolar sua vida, que irão destruir sua vida, que irão acabar com sua vida. E esse pai, então, vê a filha fazendo isso e alegre, satisfeita, sem perceber, sem conseguir enxergar aonde aquilo vai dar. Esse pai, então, chora amargamente. Esse pai se recusa a confortar. É essa a atitude de Isaías. Agora, por que isso? Por que Isaías, então, não compartilha, pelo menos, a alegria, ou não compartilha a alegria momentânea, pelo menos, daquele povo? Porque ele vê o que vem
pela frente. Ele fala então do dia do Senhor. Sem arrependimento e fé, não há razão para nos alegrarmos com medidas paliativas, com medidas que não mudam o coração, com medidas que apenas curam o corpo, mas deixam a alma ainda adoentada, deixam a alma enferma, deixam o coração sem transformação. Sem medidas que transformem o coração, não há motivo para vibrarmos, para nos empolgarmos, porque será apenas um alívio temporário. Outras crises chegarão, outros problemas virão, porque o coração não foi transformado. E sem essas medidas de arrependimento e fé, o tratamento paliativo apenas dissimula e adia o que vai ser um futuro catastrófico, o que vai ser uma catástrofe. Isaías, a partir do versículo 5, apresenta a causa. Porque dia de alvoroço, de atropelamento e confusão é esse. O dia em que Deus vai acertar as contas. A expressão dia do Senhor que aparece, ou o dia, ou aquele dia, que aparece em todo o Antigo Testamento, predominando nos profetas, tem o cumprimento final daquele dia quando Deus acabar com todo o mal no mundo e premiar a justiça, mas tem também seus cumprimentos antecipados no tempo. Todas as vezes que Deus age em juízo, age para punir o mal, age para disciplinar o seu povo, também é o dia do Senhor. Isaías aí está se referindo ao dia do Senhor como sendo a invasão que vai ocorrer muito tempo depois, ali da Babilônia contra Jerusalém. E ele diz, é dia de atropelamento, ou de alvoroço, isso é, de perturbação, de pânico. É dia em que todo mundo vai ficar apavorado, perturbado. É dia de atropelamento, de correria, dia de choque, quando as pessoas ficarão chocadas diante do que está acontecendo. Dia de confusão, isso é, de desorientação. As pessoas ficarão perdidas, desorientadas, sem saber o que fazer. Sim, e esse dia vem da parte do Senhor dos exércitos, daquele, Isaías usa aqui 3 nomes ou títulos para Deus. Senhor, que fala daquele que é dono, daquele que é o mestre, daquele que tem o direito de mandar. Depois a outra palavra Senhor, toda em caixa alta, toda com letra maiúsculas, é o nome pessoal de Deus, Javé, Iavé ou Jeová. E então o título dos exércitos, isso é aquele que tem o poder sobre todas as forças, sobre todos os poderes deste mundo. Pois é este Senhor, é este Deus, que tem todo o poder, que domina todas as forças deste mundo, que vai trazer esse dia. Será um dia de derribar de muros, estes muros que vocês estão se alegrando, que vocês estão achando bem fortificados, o Senhor vai derrubá-los. O Senhor vai colocá-los abaixo, e será então um dia de clamor tão alto, de um clamor tão agudo, que será ouvido nos montes. Então Isaías está dizendo, vocês estão se alegrando, mas é porque vocês não querem olhar para o futuro. É porque vocês estão achando que medidas paliativas vão curar um mal que só pode ser curado por Deus, só pode ser curado com arrependimento e fé. E enquanto não houver isso, nenhuma medida paliativa vai curar vocês. Vai adiar o problema, vai empurrar para frente o problema, vai enganar apenas,
deixando vocês pensarem que está tudo resolvido, quando de fato o coração não mudou, a vida não mudou e a catástrofe será maior lá na frente. É Deus quem traz isso, mas Ele usa instrumentos humanos, é o que Ele vai mostrar no verso 6. Ele fala de Elão, que era uma nação que ficava ao leste ali da região de Judá, lá depois da Babilônia, então mais de 1000 quilômetros distante, uma nação às margens do rio Tigre. E também de Quir, uma outra região que é de onde tinham vindo os antecedentes do povo de Arã, do povo de Damasco, que ficava também ali um pouco depois da Média. Ele cita esses dois povos, que estarão unidos aos babilônicos naquele momento e farão parte do exército babilônico. E ele então diz, olha, esse povo, o povo de Elão ou os elamitas, já tomaram a sua aljava. A aljava era um estojo onde os guerreiros colocavam suas flechas, normalmente carregando nas costas, então eles tinham o arco na mão, tinham o estojo aqui com as flechas nas costas, passado como se fosse a tiracolo, então eles pegavam as flechas, colocavam no arco e atiravam, e sempre estava à mão. Então ele está dizendo, Elão já pegou as suas aljavas, os seus estojos com as flechas. Também vem com carros e cavaleiros, isto é, os carros de guerra, as carruagens de guerra, que puxadas por 2 ou 4 cavalos, e em cima então tinha o condutor e tinha mais 2 ou 4 soldados divididos em cada lado. Enquanto o condutor conduzia o carro, esses soldados ficavam exatamente atirando as flechas. E Quir, que era a outra nação, o outro povo, já descobre os escudos, isso é, já tira os escudos que estavam guardados, que estavam cobertos, eles tiram porque vão usar na guerra, vão usar na batalha. Aí diz que esses teus formosos vales, falando de Judá, esses teus vales férteis, produtivos, vão se encher de carros e cavaleiros. A cidade que agora, como ele disse no verso 2, está cheia de aclamações, cheia de festa. O seu território em redor ficará cheio de equipamento de guerra, cheio de invasores, com seus carros, com seus cavaleiros, e se colocando em ordem para invadir, tomando a decisão firme de ir contra as portas das muralhas de Jerusalém. Ficarão persistentemente nos muros, nas portas da cidade, tentando derrubar, ou usando arietes para tentar derrubar o muro, sem desanimar, de forma persistente. A ideia de ir em ordem é que eles vão ficar ali até conseguir. A proteção da cidade será tirada. Tira-se a proteção, tira-se a cobertura. Deus não estará mais protegendo aquela cidade. É isso que ocorre quando as medidas são apenas paliativas. Quando as medidas tratam apenas do que é externo, do que é exterior, e não tratam do coração, e não tratam da alma. Quando as medidas tomadas para resolver uma crise, para resolver um problema, não são medidas que curam o coração das pessoas, medidas que tratam da alma. E essas medidas são o quê? Arrependimento, uma volta para Deus, um reconhecimento de quem é Deus, de que Ele é o soberano, Ele domina e que nós precisamos nos voltar para Ele e de confiar nele, acreditar nele, nos submetermos a Ele, sem que nossa vida tome estas medidas. Qualquer alívio, qualquer abrandamento será temporário,
e produzirá uma catástrofe maior. Por quê? Porque dissimula, porque engana. Vamos usar uma ilustração médica. Suponha que você esteja com um problema que precise de uma cirurgia, que você precise ir para a mesa de cirurgia e retirar um tumor que precisa ser retirado. Aquele tumor está te causando mal-estar, mas você não quer ir para a mesa de cirurgia. Então o médico te passa algo que alivia o mal-estar, que por algum momento, ou por alguns dias, ou até meses, você fica tomando aquele remédio e o mal-estar não aparece mais. E o mal-estar vai embora. Mas o tumor continua crescendo, continua atuando. E quando os remédios paliativos não mais curarem o mal-estar, você tentou isso, tentou aquilo, tentou esse chá, tentou aquele remédio, tentou aquele tratamento, e não houve mais cura, e você volta ao médico e ouve o quê? Agora não tem mais jeito. O tratamento paliativo tem seu lugar, mas um dos perigos dele é o engano, é a dissimulação. É que ele nos deixa pensar que estamos curados, quando de fato ainda estamos sendo consumidos pela doença. Isaías aqui não está falando de medicina, eu apenas dei um exemplo. Ele está falando de crises no âmbito do Estado, do reino de Judá. Crises na sociedade, em que as pessoas vibravam com as medidas paliativas, sem olhar para o coração, sem voltar-se para Deus em arrependimento e fé. Isso apenas empurrava o problema com a barriga e produziria uma catástrofe maior lá na frente. Sem arrependimento e fé, não há razão para nos alegrarmos com medidas paliativas. Sem arrependimento e fé, as medidas paliativas apenas produzirão um desastre maior, uma catástrofe maior. As medidas paliativas, em terceiro lugar, só funcionam quando nos voltamos em arrependimento e fé para Deus. As medidas paliativas só têm lugar quando nos voltamos em arrependimento e fé para Deus. Isaías começa a mostrar agora aquilo que o povo estava confiando na segunda parte do verso 8. Naquele dia, isso é quando estas coisas, então, se propõem para acontecer, você vai olhar, você vai atentar para as armas da casa do bosque. A casa do bosque, aqueles que já leram com um pouco de atenção as Escrituras, lembram que a casa do bosque foi uma construção feita pelo rei Salomão. Está lá em 1 Reis, capítulo 7, versos 2 a 5, e também 1 Reis 10, 16 e 17. 1 Reis 7, 2 a 5 e 1 Reis 10, 16 a 17. Que era o quê? Que era o arsenal, era a casa das armas. Aqueles que já serviram em quartel, sabem que tem um lugar que é a casa das armas, onde todo o estoque de munição, de armas, fica ali. Pronto. Lá na cidade de Jerusalém, a casa das armas era esta casa do bosque, que fora feita com cedro, bem segura. Ali ficavam guardados todos os escudos e as armas do povo. E aqui, então, o profeta está dizendo, naquele dia, a confiança de vocês, a atenção de vocês, o olhar de vocês, será para a casa do bosque, para a casa das armas. Vocês confiarão nesse arsenal bélico que vocês têm, nas armas de vocês. Além disso, vocês vão notar que o muro precisa de reparos, que o muro tem algumas fendas, tem algumas rachaduras, e ele precisa ser reparado. E vocês também vão tomar cuidado com o suprimento de águas. Vamos observar quando isso foi feito, para então eu mostrar a base daquele contexto histórico que eu dei desta passagem.
Vai em 2 Crônicas, capítulo 32. 2 Crônicas 32, verso 5. Falando aqui do rei Ezequias. E lembra, Ezequias era o rei na época em que Isaías profetizava. De fato, no reinado de Ezequias foi o último período do profeta Isaías. E aqui está falando que o rei Senaqueribe, o rei da Assíria, o império, o bicho-papão que ameaçava, veio. No verso 1 diz, veio e entrou no território de Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Aí no verso 5 diz que o rei Ezequias cobrou ânimo, criou coragem e restaurou o muro que estava quebrado. E sobre ele ergueu torres, levantou também o outro muro por fora, fortificou o Milo, que era o monte onde ficava o templo, chamado de Cidade de Davi, fez armas e escudos em abundância. Essas foram as medidas tomadas pelo rei Ezequias, que eu creio são as medidas a qual Isaías faz referência aqui no capítulo 22 de Isaías, verso 9. Ele viu onde o muro estava enfraquecido, onde estava rachado, fortaleceu, fez torres, fez mais armas, colocou lá. Isso não era errado. O problema era confiar só nisso. E não confiar em Deus. E não voltar-se para Deus. É o que o Isaías está dizendo. Vocês vão olhar lá para o arsenal de vocês, para a casa das armas, vocês vão consertar os muros, vocês vão tomar medidas quanto ao ajuntamento de água, e vocês também vão contar as casas, derribar para fortalecer os muros. É interessante que na década de 50 do século passado, a arqueologia descobriu onde foi feito isso. Se você tiver uma oportunidade de visitar Jerusalém, você vai poder ver esse lugar conservado, mostrando ainda casas que foram derribadas para que o muro entrasse um pouco mais e ficasse mais fortalecido exatamente naquele canto. E uma outra coisa que a arqueologia descobriu é esse túnel que nós vamos ver agora, em 2 Reis 20:20. Construído também pelo rei Ezequias. Aquilo que eu expliquei no início, hoje ele é chamado de túnel do rei Ezequias, que foi a canalização de água, certo? Desde da fonte de Gion, que na época ficava fora da cidade, mas Ezequias fez com que um muro e uma torre fosse construída para proteger a fonte, e ele canalizou a água. Veja aí, 2 Reis 20:20. Quanto aos mais atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez o açude e o aqueduto, e trouxe água para dentro da cidade, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Nós temos duas menções a essa construção. Essa aqui, que mostra como ele fez o aqueduto, que trouxe água e fez um açude. Agora, a palavra açude aqui, não imagine os nossos açudes. A palavra açude aqui seria mais para um grande tanque, para uma piscina. Esse açude mesmo de Siloé tem mais ou menos o comprimento de onde eu estou até a porta e talvez a largura de um lado aqui. Agora, como é que ele supre água abundante? Porque ele traz de uma fonte que é perene, que é permanente. Então você tira a água e a água está chegando. Você tira a água e a água está chegando, que é a fonte de Gion. Essa é outro lugar que a arqueologia descobriu e que, se Deus lhe der a graça de visitar, você poderá andar, inclusive por todo o túnel, 500 metros, se você não tem medo de lugares fechados, 500 metros, de 1 metro mais ou menos de largura, só dá para ir em fila indiana. A água ainda hoje corre lá, a fonte de Gion ainda hoje brota água e ainda hoje ela conduz lá para o tanque, que é chamado tanque de Siloé.
Então, essa foi uma grande obra de engenharia. Você imagina naquela época, sem sondas, sem os instrumentos de hoje. Eles começaram com 2 grupos de pedreiros, um grupo começando a cavar na fonte e outro grupo começando a cavar onde seria o tanque. E eles se encontraram, os 2 grupos. Algo assim, eu diria quase milagroso, né? Quando você leva em conta que é na rocha, na pedra, não é barro, é pedra mesmo, é rocha cortada, entalhada, e eles vêm trabalhando, evidentemente que alguém em cima ia conduzindo. Ainda hoje tem os nichos, onde eles colocavam as candeias, né, para iluminar, porque era escuro trabalhando ali embaixo. Ainda hoje você tem os nichos, tem inscrições que eles fizeram na época, são consideradas as inscrições mais antigas da língua hebraica. E outro lugar onde menciona é em 2 Crônicas. (32, 30). Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e as canalizou para o ocidente, na cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Os únicos 2 textos que tratam dessa maravilhosa obra de engenharia são esses 2. E uma coisa que me vinha muito à mente é, rapaz, uma obra tão grande dessa, e só fala isso, né? Só faz menção assim, quase que em passant, não se conta, né? Porque deveria ser algo assim, contado até em detalhes. Mas lendo aqui o texto de Isaías e o comentário de um certo estudioso, ele diz que muito provavelmente não tem mais comentários sobre aquilo, exatamente pela atitude de Isaías aqui. De mostrar que aquilo, sem confiar em Deus e sem arrependimento, não iria trazer salvação para o povo. Aquilo iria dissimular, iria enganar. Uma obra portentosa até hoje existe. 2007 anos depois, o túnel está lá, a fonte está lá, a água está fluindo, o tanque, com reparos evidentemente, está lá. Mas porque faltou arrependimento e fé em Deus, não foi suficiente para livrar o povo. Foi uma grande obra científica, uma grande obra da ciência, uma grande obra da engenharia, uma obra que demonstra a capacidade humana, a inteligência humana, a capacidade do esforço humano. Mas não foi suficiente para salvar o povo do desastre. Essa é a lição que Isaías está querendo destacar. Os seres humanos têm capacidade, sim. São inteligentes, sim. São empreendedores, sim. Mas sem Deus, são incapazes de resolver as crises de modo permanente, de modo eficaz. Sem arrependimento e fé, toda essa inteligência e esforço não produzem soluções permanentes. Voltando lá para Isaías, veja então, Isaías continua dizendo, né, vocês vão ajuntar as águas do açude inferior, verso 10, vão contar as casas, vão fazer cálculos, vamos ver que a gente precisa derrubar algumas casas para ter material para fortalecer o muro, para fechar mais o muro. Vão fazer também um reservatório entre os 2 muros, que é exatamente esse dos 2 textos que eu li, o tanque de Siloé, trazendo as águas lá da piscina, que era antes do açude velho, que tinha lá perto de Giom, vocês vão canalizar para cá. Mas não cogitais em olhar para cima. Para mim, entre essas 2 frases, a segunda frase do versículo 8. Naquele dia olharás
para as armas da casa do bosque, notareis as brechas da cidade, vão fortalecer os muros, fazer novos reservatórios de água. Entre estas frases e as duas do final do verso 11. Mas não cogitais em olhar para cima, para aquele que suscitou estas calamidades, nem considerais naquele que há muito as formou. Está a lição do texto. Podemos empreender e colocar todo o nosso conhecimento para resolver nossos problemas. Mas se não olharmos para Deus, nada feito. Nada feito. Apenas curas temporárias. Medidas paliativas que adiam a desgraça e dissimulam. Apenas isso. Mas vocês nem pensam em buscar Deus, em considerar Deus, em atentar para Deus, porque foi Ele que fez e planejou há muito tempo estas coisas. É Ele que está no controle, é Ele que está dirigindo a história. Vocês olham para os recursos de vocês, vocês olham para a capacidade de vocês, vocês olham para o empreendimento de vocês, vocês olham para as armas de vocês, mas vocês não olham para Deus, para aquele que tem a história na mão, para aquele que há muito planejou essas coisas. Vocês nem conseguem perceber, nem conseguem atentar, não conseguem nem ver isto. Essa autoconfiança, essa autossuficiência, essa autonomia que vai colocar vocês no caminho do desastre. Isaías estava alertando aquele povo. Vocês estão aí festejando, subindo nas lajes, vibrando, se alegrando, porque agora tem água canalizada para dentro da cidade, que o inimigo não pode impedir que ela chegue. Que agora os muros de vocês estão fortalecidos, que agora as muralhas estão mais fortes, tem mais torres, que agora vocês têm mais armas lá no arsenal de vocês. Vocês estão se alegrando com isso. E eu não vejo nenhuma atitude, Isaías diz, de olhar para Deus, de voltar para Deus, de considerar o plano de Deus, de tentar perceber e entender o que é que Deus pretende com isso, o que é que Deus está tentando nos dizer com isso. Vocês nem estão percebendo isso. A vida de vocês é apenas debaixo do sol. A vida de vocês é apenas aqui, no horizontal. É como se Deus não existisse, ou como se Ele não interferisse, ou como se Ele não tivesse nada a ver com isso. Vocês estão enganados e estão no caminho do desastre. Vocês não estão entendendo que o momento é um chamado de Deus para o arrependimento. Verso 12. O Senhor dos exércitos, e aqui ele repete a tríplice nomeação de Deus lá do verso 5. Vos convida, chama vocês para chorar, para prantear, para rapar o cabelo e para cingir-se de cilício. Cilício era um pano grosseiro, um pano de saco, que uma roupa escura, provavelmente feita de pelos, não confortável, mas que era usada para indicar luto, para indicar tristeza, e tristeza por arrependimento. E Isaías está dizendo, olha, Deus está convocando vocês, Deus está chamando vocês para isso, para que se arrependam, para que voltem para Ele,
para que se entristeçam por causa do pecado de vocês, da desobediência de vocês, para que manifestem isso. Mas o que é que se vê? O que se vê é gozo, é alegria. E a palavra aí, gozo, primeira, fala de uma alegria, mas que não é uma alegria que brota de Deus. De fato, ela descreve aqui a celebração arrogante daquele povo autossuficiente, que não está considerando o seu futuro por estar desobedecendo a Deus hoje, de um povo que se recusa a voltar para Deus e está mais preocupado em satisfazer os seus desejos físicos, momentâneos, em viver os últimos momentos. A segunda palavra, aqui na minha versão, traduzida com alegria, seria a palavra para farras e festas. O que se vê? O que se vê é isso. É o povo se divertindo, fazendo farra, fazendo festa, matando bois, degolhando ovelhas, comendo carne, bebendo vinho. É isso, Isaías está dizendo é isso. Enquanto Deus está dizendo o momento é para arrependimento, o momento é para voltar para Deus, o que se vê? O que se vê é isso. Preocupação apenas com o presente, preocupação apenas com os prazeres daqui, preocupação apenas em desfrutar o momento, o pequeno momento de alívio. E com a seguinte filosofia: comamos e bebamos, que a gente vai morrer mesmo. Então, já que vai morrer, vamos aproveitar a vida. A gente vai morrer, todo mundo vai morrer um dia. Então vamos aproveitar a vida hoje. Nós não vamos morrer? Então vamos aproveitar a vida hoje. Esta perspectiva de vida, essa mentalidade, essa filosofia de vida, parece fazer sentido. Mas ela não faz, porque a vida não é só aqui. Há uma esfera espiritual, há uma dimensão espiritual da vida. Nós não fomos colocados nesse mundo apenas para comer e beber e morrer, não. Nós fomos colocados nesse mundo para servir o nosso Criador, para obedecer o nosso Deus, para andar em temor diante dEle. Foi para isso que nós fomos colocados aqui. Nós não fomos colocados aqui para nascer, brincar, estudar, ter uma profissão, constituir uma família e aproveitar o que de bom tem nesse mundo e depois morrer. Não foi para isso que nós fomos colocados aqui. Tudo isso faz parte, sim, mas diante de Deus. Fomos colocados aqui para fazer tudo isso, mas em obediência e serviço para com Deus. Fomos colocados aqui para brincar, para estudar, para trabalhar, para constituir família, para desfrutar das coisas boas da vida, mas tudo isso em obediência a Deus. Isso nos faz lembrar Eclesiastes, quando ele, terminando seu livro, ali final do capítulo 11, para entrar no capítulo 12, ele diz: jovem, desfruta a vida, mas toma cuidado como você desfruta. Teme a Deus, porque pode ser que nesse desfrutar da tua vida, você vai plantar coisas que na velhice você vai se arrepender, que na velhice você vai colher. Então desfrute a vida, mas desfrute com o temor de Deus, desfrute temendo a Deus, desfrute honrando a Deus. Não desfrute com essa filosofia: vamos aproveitar, vamos usufruir porque a gente vai morrer mesmo. Mas o segundo erro dessa perspectiva, dessa filosofia de vida, é achar que a morte é o fim. Essa perspectiva está errada, porque só considera a vida material e não a espiritual, mas também está errada porque só considera a vida temporal e não a eterna. A morte não é o fim.
Depois da morte, como diz Hebreus, vem o juízo. Estaremos diante de Deus. Vamos dar contas a Deus da nossa vida. Então essa filosofia, essa perspectiva, essa mentalidade, que parece tão acertada, tão agradável. Rapaz, aproveite a vida, você só tem uma. Então aproveite. Desfrute, você só tem uma, então desfrute a vida. Você vai morrer um dia. Essa mentalidade é enganosa. Por quê? Primeiro, você não só tem uma vida. Você tem uma vida aqui e tem uma existência eterna depois. Segundo, desfrutar a vida não é só usufruir dos bens materiais. Há uma esfera espiritual. Mas essa era a filosofia. E qual é o veredito de Deus? Mas o Senhor dos Exércitos declarou aos meus ouvidos. Ele disse para mim o que eu vou dizer para vocês. Isaías está dizendo para o povo de Israel. Certamente, essa maldade não será perdoada até que morrais. E aí, novamente diz o Senhor dos Exércitos. As atitudes que negam a fé e o arrependimento não têm perdão. Porque o perdão só é possível com fé e arrependimento. Mas se a pessoa não manifesta arrependimento e fé, não tem perdão. Vai morrer naquela situação. Vai morrer em desgraça. Porque para desfrutar, para ter o perdão, ou a expiação, que é a palavra aqui, expiada, isso é, a esse pecado será pago, será compensado, eu não levarei ele em conta. É preciso arrependimento e fé. Por isso que Deus diz, mas eles não têm. Então, se eles não têm, eles também não vão ter perdão. Vão morrer sem perdão. A confiança em si mesmo, que desconsidera Deus, que tira Deus da vida, que não vê Deus presente em todas as situações da vida, que confia apenas nos seus poderes, não tem perdão. E note que não tem perdão porque a pessoa não considera Deus. Não é porque Deus não está disposto a perdoar, mas é porque a pessoa nem se volta para Deus. Ela nem considera a existência de Deus. Então vai morrer sem perdão. Uma visão de vida que procura aproveitar as coisas deste mundo antes que elas sejam tiradas. Desfrutar enquanto eu posso. Ter enquanto eu posso. Como se esse mundo fosse tudo o que existisse. Como se a morte zerasse tudo. É uma mentalidade que não busca o perdão de Deus. E por isso vai morrer sem perdão. Por que não considera isso? Por que não pensa isso? Porque o objetivo e o foco é só desfrutar aqui, desfrutar aqui, desfrutar aqui. Porque eu nem sei se amanhã eu vou estar vivo, então eu quero é desfrutar logo de tudo que eu puder. Aí amanhã eu morro mesmo e tudo acabou. Como é que uma mentalidade dessa se volta para Deus? Não se volta. E é por isso que não tem perdão. É uma mentalidade que nega a dimensão espiritual e a dimensão eterna. É uma mentalidade que confia apenas em si mesmo. E, portanto, não vê razão para arrependimento, não vê razão para o perdão. Eu creio que aplicações nem são necessárias para o momento atual. Mas deixa eu dizer para vocês que se eu dissesse para vocês que eu imaginava
quando eu escolhi o livro de Isaías para expor durante esse período, que ele seria tão pertinente, eu estaria mentindo. Eu não imaginei isso. E uma das sessões que mais me preocupava de expor era exatamente essa de 13 a 23. Porque nas várias vezes que eu tinha lido e estudado, me parecia algo tão distante, né? Algo lá, da Babilônia, da Assíria, de povos que nem existem mais hoje. Mas é incrível o quanto fala com a gente. E esse texto de hoje, todo mundo atrás da vacina, se alegrando com a vacina, com as medidas de distanciamento, com isso e com aquilo, o que não é errado. Mas você não escuta ninguém, em termos de governo e mídia, ninguém, basicamente, falando de Deus. Falando de uma volta para Deus. Falando de confiança em Deus. Olhamos para a ciência, que nessa época tem sido endeusada, sem nem definirem o que é isso, o que é ciência. Uma palavra que está sendo jogada e usada à direita e à esquerda, como é para cada um pretende usar de acordo com os seus interesses. Acreditando que a ciência vai solucionar. Acreditando que medidas governamentais vão solucionar. Tem o seu lugar. A vacina tem o seu lugar, é necessária. Os medicamentos, as medidas que inclusive nós cumprimos aqui. Mas isso sem Deus é como o povo diz Judá. É olhar para a casa das armas. É fortalecer os muros. É cuidar dos suprimentos. E adiar a catástrofe. E empurrar para frente a desgraça. Ficou claro? Está claro, eu espero. Que a crise viral que enfrentamos revelou outras crises. A crise política, a crise dos interesses, a crise das vaidades, a crise econômica, crises no lar, crises emocionais. Ela revelou, ela trouxe à luz. Mas o problema é que estão acreditando que a cura do vírus vai curar também as outras crises. Não vai. Porque essas outras crises estão na alma, estão no coração. E apenas arrependimento e fé em Deus podem curar isso. É incrível esse versículos 12 e 13. Deus chamando para o arrependimento. Mas o que a gente vê, em sua grande parte, a maioria nos bares, bebendo as suas cervejas, comendo os seus churrascos, assistindo o seu futebol, divertindo-se. Por mais preocupações que se tenha com o distanciamento, o próprio governo já admitiu que não conseguimos impor, porque cada um quer viver sua vida. Ninguém quer contrair o vírus, mas ninguém quer também deixar de ir para o bar, deixar de ir para a farra, deixar de fazer suas festas, deixar de beber suas cervejas. Também ninguém quer. A mentalidade, comamos e bebamos, que amanhã morreremos, está aí.
Eu vou morrer mesmo. Se não for do vírus hoje, vai ser de outra coisa amanhã ou depois. Então eu vou é para as farras mesmo. Eu vou é para as festas mesmo. Eu vou é beber minha cerveja mesmo. Eu vou morrer mesmo. Mas a mensagem de Isaías essa não é a mentalidade. E como povo de Deus, nós precisamos ser diferentes. Como povo de Deus, a gente deve acreditar que a vacina tem o seu lugar, que os medicamentos têm os seus lugares, que as regras de distanciamento têm os seus lugares. Mas sem arrependimento e fé, são apenas paliativos. A catástrofe vai ocorrer amanhã, ou depois, ou daqui 10 anos. Se não houver mudança de coração, se não houver retorno para Deus, o que vamos experimentar é o dia de pânico, de perturbação, de choque, de correria, de alvoroço e de desorientação, se é que já não estamos desorientados diante de tantas informações falsas. O momento é de voltar-se para Deus, sem arrependimento e fé. Qualquer outra medida, por mais inteligente, por mais empreendedora, por mais que alcance o apoio da maioria, não trará a salvação, não trará o livramento, apenas nos enganará e adiará a catástrofe. Precisamos voltar para Deus em arrependimento e fé. Amém.